Sérgio Luiz Viotti. Eu exerci o cargo de diretor da CDL, diretor do SPC, onde nós começamos a montar o SPC, informatizar. Depois eu presidi a casa, presidi a CDL com muita honra, no período de 89 e 91, onde encerrei meu mandato em maio de 1991. Portanto, aí se vão 32 anos. Naquela época, o varejista, com relação a hoje, não tem parâmetros para comparação, né? Mas era um comércio pujante que Brasília tinha. Brasília sempre foi uma cidade de vanguarda, o funcionalismo público é muito presente, e o comércio fluía. Sempre foi à tona, sempre foi o comércio onde a gente atuava, a CDL atuava em defesa do consumidor, do lojista. Então, era uma época diferente, porque hoje o CDL era consultado, o SPC, né, via telefone, respondia ao lojista e tinha um delay de até 2, 3, 5 minutos para você ter uma resposta. Hoje não tem comparação, porque hoje você apertou o botão, saiu. Então, existe o comércio hoje muito mais, diríamos, profissional do que na época, porque na época era mais romântico, porque você precisava mais da presença humana. Então isso tornaria a coisa menos agressiva quanto hoje e mais parcimoniosa do que hoje a gente sente falta em alguns locais. Primeiro, eu tive a honra, junto com o diretor, com o Joel Campanati, né, era presidente na época, nós começamos a informatizar as consultas. O SPC começou a ser informatizado, onde foi comprado os primeiros computadores, era um CID informática, um CID que era um armário, digamos assim, né? um grande, demandava espaço. Com a vinda desse computador, demandou trocar a central telefônica, que era daquelas tira cabo, bota cabo, tira cabo, bota cabo, já para uma modernizada, já um projeto de eletrônica na época. Então, na parte de diretoria, a gente começou a fazer essa melhoria da CDL, começou o embrião de informatizar a CDL. Os tempos vieram, depois eu entrei como presidente da CDL, continuamos isso, a gente sempre procurou continuar com o mesmo grupo de pessoas e diretores, né, e das mesmas funções, e a gente começou a agressividade e angariar novos sócios. Por quê? Na época a CDL tinha 600 e poucos associados. Era muito pouco, né? E quando eu saí da minha gestão, eu entreguei para o Dimas, já tinha quase 3.000 associados. Então, houve um salto muito grande nessa parte de associados. Nesse período que eu presidi a CDL, nós enfrentamos uma coisa muito peculiar, que eu não sei de onde alguém ouviu, uma tal de semana inglesa. E houve um senador, o senador Maurício Correia, aqui do DF, que Deus o tenha, ele já veio a óbito, e ele encampou esse projeto, que era um projeto do Sindicato dos Comerciários, a parte laboral. E eles deram ênfase a isso, começaram a trabalhar, começou a ganhar corpo. E na época, o Distrito Federal não tinha Câmara Legislativa, era a comissão do DF no Senado que faziam as leis para Brasília. E pasmem vocês, eles aprovaram. O que seria a semana inglesa? Você abriu o comércio no sábado, das 10 ao meio-dia. À tarde fecha, inclusive o supermercado. Também shopping center. Domingo, nem pensar em abrir nada. De segunda a sexta, até as 18 horas. Inclusive supermercado, shopping, 18 horas fecha. Gente, aquilo até uma coisa engraçada na época, nós fomos para a televisão e numa discussão, inclusive com a presença do senador Maurício Correia, eu inclusive citei uma passagem que eu perguntei se ele queria fazer uma fábrica de vagabundos em Brasília. Porque na minha terra que não trabalha é vagabundo. Perdão a expressão hoje, né? Mas na época cabia. Porque ele não queria que o pessoal trabalhasse, nós queríamos que ele trabalhasse assim. Inclusive, nós lutávamos para que fosse liberdade de horário. Se você tem uma casa especializada de carnes para churrasco,
Você precisa o quê? Sábado e domingo. O que você vai fazer segunda-feira e terça-feira? Você não vai ter cliente. Então tinha que ter a liberdade de cada um abre a sua loja a hora que tem o público para vender. E esse projeto, ele infelizmente passou na comissão do DF no Senado, e para desfazer essa lei que viria, precisava de, no mínimo, 52 assinaturas de 52 senadores. E aí que começou. Então isso com o senador Meira Filho, que era do Distrito Federal, pessoa importantíssima aí, uma pessoa de uma capacidade enorme. A pujança, inteligência e a liderança de Jarbas Passarinho. Ronan Tito de Goiás. Jarbas Passarinho era do Pará, mas na época era líder do governo. Inclusive, pelo Maranhão, o Edson Lobão. Então, esse quarteto de senadores que eu tive no gabinete do senador Jarbas Passarinho por 5 vezes, explicando a ele o que era a Semana Inglesa e o que a gente queria, para que eles compreendessem, entendessem a dinâmica da coisa e por que nós estávamos lutando contra aquilo. Ele encampou essa ideia, juntamente com o Edson Lobão e outros, e ele começou a trabalhar. Praticamente todo dia tinha reunião no gabinete dele. E fomos e conseguimos 56 assinaturas de 56 senadores para desfazer aquela atitude da comissão do DF no Senado. E aí começou muita pressão por parte do sindicato, inclusive, na época veio aqui o sindicato dos bancários de São Paulo, com cargo de som para dar força para o sindicato de Brasília, porque os comerciários de Brasília eram um sindicato pequeno, de pouca expressão, e para reforçar eles. Então, assim, foi uma luta muito grande. Agora, se imagina o seguinte, Distrito Federal é a capital das capitais. Introduz essa Semana Inglesa em Brasília. No mês seguinte, isso ia pipocar Brasília fora por todo o território brasileiro. Então, se imagina a Pernambucana na época, Ponto Frio, Mesbla, enfim, os grandes varejistas da época, que inclusive consultavam muito a CDL, que mantinham praticamente a CDL atrás do serviço de consulta. Imagina o prejuízo dessas empresas. Você imagina hoje o prejuízo de um país, do Brasil, com esse horário de trabalho. Não dava. Primeiro, nós tínhamos essas reuniões e elas eram muito acaloradas. Então, eu era muito visado. Então, quando a gente chegava no Senado, os comerciários e a trupe deles, digamos assim, eles faziam aqueles corredores de inglês, pessoas dos dois lados. E eu pegava a pastinha do CDL, erguia aqui e ia na frente. E outra coisa, ia uma pessoa na frente me filmando, porque eu recebia chutes na perna, empurrão nas costas, toque nas costas, provocativo, para ver se eu tinha alguma reação agressiva para eu ser filmado, e no dia seguinte eles colocavam isso na televisão. Então você tinha aí que ir com muita calma, sorridente e paciente. Nós fizemos entrevistas em shopping center, no comércio local, entrevistando pessoas comuns que estavam transitando na rua, se era a favor ou contra a Semana Inglesa. Menina, a gente filmava lá meia hora, aparecia 30 segundos de pessoas que eram contra. Então a gente tinha que pegar aquilo, recortar e botar na televisão, que as pessoas eram contra. Mas era muito trabalho. Hoje é engraçado, não é cômico, mas era muito trabalhoso. Então, situações assim, no dia que a gente venceu na comissão do DF, eu tive que sair escondido dentro do carro da filha do senador Meira Filho, era um Opala, e ela era funcionária do Meira Filho, tive que sair no carro dele escondido para sair de lá, porque eu temi pela minha sorte aquele dia, porque foi muito tenso lá dentro da comissão do Senado, muita vaia, a galeria toda tomada por esse pessoal, com suas bandeiras dos seus partidos e do sindicato, né? E o empresário nessa hora, ele não tinha como ir lá, ele tinha que cuidar do negócio dele. E você, aos 30 e poucos anos, tinha muita inteligência emocional para lidar com tantas... Eu tive o privilégio de ser, até hoje,
até hoje, o presidente mais jovem que a casa teve. Espero que permaneça, mas se vier algum mais jovem, que seja bem-vindo. O importante é que venha exercer a presidência, a diretoria, que venha para essa casa e faça o trabalho dele. A sorte que a CDL tem e teve, espero que tenha daqui para frente, que todos os presidentes que passaram por essa casa, não teve um presidente que eu me lembre que veio aqui para olhar para o umbigo dele, para se autopromover, para alguma coisa pessoal. Não. É todos os presidentes e ex-presidentes, e olha que eu acompanho, e acompanhei muito de perto, vieram para essa casa, presidiram a casa, terminou o mandato, passaram a chave para o sucessor, foram embora, se retiraram, e nunca houve disputa política. Então, por isso, essa CDL, hoje, é a pujança que você tem, é a principal entidade do comércio varejista em Brasília, é a principal entidade do comércio. Quando mencionada, a própria cidade já pensa no comércio, no varejo, já pensa na CDL, é porque lá no começo sempre foi pautada em prestação de serviço. Felizmente também, eu diria que parece que os ex-presidentes que vieram sempre tiveram uma preocupação muito grande também com fazer com que a CDL tivesse um patrimônio. Então, lá desde quando eu lembro, quando eu assumi, nós tínhamos uma salinha no setor comercial sul, hotel e o subsolo, que a gente tinha uma coisa. Na minha gestão, já com essa visão de futuro da CDL, pensando numa CDL grande, nós compramos aquela sede no edifício Incol, no centro comercial Incol, na Asa Norte. Até lá houve uma passagem até, aí sim, eu diria engraçada, porque não se tinha visão de garagem, não tinha necessidade de garagem naquela época. E nós compramos 16 salas. Só que a ideia era transformar naquela sede a sede da CDL. Então foi negociado com o Incol que ele não faria os banheiros. Então iria economizar vaso sanitário, pia, torneira, sifão, enfim. Aqueles acessórios de banheiro não precisava, não ia ter. Então, como que você faz isso? Trocamos isso aí por 5 vagas de garagem. Então, eu falei, olha, dinheiro não pode devolver. Então, vocês, em troca disso, vocês me dão 5 vagas de garagem. Então, foi feito um contrato, um aditivo, e a CDL, então, ficou com mais 5 vagas de garagem. Aí que veio a graça da coisa. Precisava bits. E o bombeiro só liberava a bits se tivesse os banheiros. Aí a Incol teve que fazer os banheiros e a CDL ficou com as vagas de garagem. Vagas de banheiro. Levou tudo. Mas aí já, essa segunda parte já foi na gestão do meu sucessor. Eu fui muito feliz, porque quando eu assumi a CDL, eu abri mão da festa de posse em prol de nós tínhamos acabado de comprar aqueles computadores, aquelas coisas, e sim, a gente queria comprar essa nova sede. Então eu abri mão da festa de posse, que na época custava caro, hoje também custa caro, mas na época valores diferentes, mas a CDL também era pequena, hoje não é mais pequena, mas na época era pequena. Então aquele dinheiro poderia fazer falta. Então eu abri mão dessa festa para que a gente comprasse aquela sede própria. Depois, se tivesse, faria uma outra festa. Mas foi feita a festa de transmissão de cargo, o que já me deixou muito feliz. Então, assim, o que eu gostaria de ter feito que eu não fiz? Olha, a minha passagem na presidência foi tão plena, tão cheia de realizações, de emoções. Esse negócio que eu citei para você, isso durou meses, quase que anos. Então a passagem foi tão rápida que eu não sinto falta de nada que não pudesse ter sido feito na ocasião. Olha, eu acho que o lojista não precisa dar conselho, porque o conselho, se fosse bom, a gente venderia. Mas eu acho que o lojista está certo. Aqui é a casa, as discussões, o fórum. Você vê, hoje nós temos um presidente, sempre tivemos todos os presidentes, mas hoje nós temos um presidente totalmente comprometido, totalmente focado, interessado não só no varejista,
mas na cidade. E por quê? Porque hoje a CDL tem voz. Então, hoje a CDL tem peso. Então, que o atual presidente continue, parabenizando ele, e que continue desse jeito, e os próximos presidentes, próximo que vier, que continue focado sempre na entidade e nunca no eu. Porque quando você mistura, complica. Então, é por isso que eu sou a favor, você vem e faz um mandato, se você estiver disposto, faz mais um, 2 mandatos, tchau, dá passagem para o próximo. Então tem que haver a oxigenação de sangue, modificar novas ideias para que a entidade continue pujando. Se você pega hoje, se lá atrás nós não tivéssemos aquela perspicácia de fazer um patrimônio, hoje mudou tudo, né? Na época a gente vivia da informação do SPC. Hoje o SPC, desculpe, é importante, mas ele praticamente não representa. A CDL hoje, ela é perene, ela, independente de qualquer coisa, ela vai sobreviver, e por longos e longos anos, porque ela tem seu patrimônio, ela tem sua renda, ela tem de outro jeito que não ser só aquele do SPC. E na nossa época, não tinha, era só SPC. Se tivesse acabado o SPC na época, acabou a entidade. Então, desde lá atrás, aquela sentimento de que a CDL tem que ter sua casa própria, a CDL tem que ser seu patrimônio, a CDL tem que ser perene, é o que hoje, graças a Deus, a CDL-DF é. O presidente Wagner, cumprimentar ele e bater palma pela gestão que ele está fazendo. E não só ele, como os outros ex-presidentes, e ele tem muita inteligência de encontrar seus pares de diretoria, porque não é só o presidente que faz entidade. Se não tiver o escoro por trás, olha, estamos contigo, estamos juntos, vamos fazer, vamos, porque não adianta eu vou, não, nós vamos. Então é isso que eu admiro o Wagner, né? Cumprimento ele, a esposa dele, a Luciana, também muito proativa também, assim como as outras mulheres de presidente também. Então eu só aplaudi e admirar a CDL, a casa que eu ajudei a fazer.